eu sou a professora Elisângela e vamos para mais uma aula sobre poemas. Você sabe qual a diferença entre poema e poesia? Será que significam a mesma coisa? Não! Poesia é um termo que vem do grego. No sentido original, poiesis é a atividade da produção artística, a atividade de criar ou de fazer poemas. De acordo com essa definição, haverá poesia sempre que, criando ou fazendo coisas, somos dominados pelo sentimento do belo. Sempre que nos comovermos com lugares, pessoas e objetos. A poesia, portanto, pode estar nos lugares, nos objetos e nas pessoas. Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma foto, uma dança, um gesto, um conto podem estar carregados de poesia. Já a palavra poema é uma palavra que vem do latim poema, que significa composição em verso, comédia ou peça teatral, e do grego, que significa o que se faz, manual, criação do espírito ou invenção. Portanto, poema é uma poesia que se organiza em palavras. Já sabemos que poema e poesia não são a mesma coisa. E você, lembra o que é sentido literal e sentido figurado? Não? Então eu explico. Sentido literal, nesse caso, o sentido da palavra é exato, direto, simples, não deixa dúvida alguma. Geralmente nos textos em que deve predominar uma linguagem clara e objetiva, como os jornalísticos e científicos. As palavras aparecem com um único sentido, aquele que aparece nos dicionários. Também é chamado de sentido denotativo. Sentido figurado. A palavra aparece com um sentido ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias diferentes da literal. Dizemos que está no sentido figurado. Ele também é chamado de sentido conotativo. Por falar em linguagem figurada, vamos ler agora um poema, de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bem, aqui nós vemos a linguagem poética. Ela é chamada de figurada, porque faz uso de muitas figuras de linguagem. Tais figuras são recursos que os poetas usam para criar efeitos de expressividade, ou seja, para emocionar você, leitor. Há vários tipos de figuras de linguagem, e uma delas é a metáfora. Metáfora. Essas semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre dois elementos, sem usar a palavrinha de comparação como, chama-se metáfora. É uma figura de linguagem muito usada na poesia. Ela ocorre quando uma palavra, um termo é substituído por outro em função de algum ponto de contato, de alguma semelhança entre eles. Se o primeiro verso do poema de Camões fosse "O calor do amor arde como o calor do fogo", ele estaria fazendo uma comparação. Entretanto, Camões preferiu escrever uma metáfora e ficou muito mais poético, não é? Amor é fogo que arde sem se ver. E a metáfora é um recurso extremamente poético e muito usado por todos os nossos escritores. Metáfora. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata,
Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta, deixe sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. E por hoje é só.